julho de 2014, a gente está aqui em mais um encontro aberto da Acerva Regional Vale do Itajaí. Hoje é um encontro muito legal, pois nós temos alguns ícones do mundo cervejeiro e a gente vai falar com eles daqui a pouquinho. Confere aí. Bom, galera, a gente está aqui com o Alexandre Borges, canal 123 Cerveja. Eu pessoalmente tenho acompanhado vocês aí e para mim é um prazer estar conversando contigo agora. Bom, eu queria saber primeiro assim, ó, é um canal relativamente novo, né? Está há 4 meses. 4 meses. Qual que é a proposta principal de vocês? A nossa proposta principal é trazer conteúdo sobre cerveja para difundir mais o conteúdo sobre cerveja na internet. E de uma forma diferente, assim, a gente não quer só fazer aquela análise sensorial, né, de indicação de rótulos. A gente faz uma coisa mais descontraída, colocando humor nos nossos vídeos, e para conseguir levar para um público mais abrangente, assim, né? E além da gente fazer degustação, indicação de rótulos, trazer conteúdos, curiosidades sobre cerveja, a gente também quer usar a cerveja na culinária. A gente já faz alguns pratos de cozinha com cerveja, que é o cerveja ingrediente, e também drinks com cerveja. A gente bem diversificado, assim. E como é que vocês entraram nesse mundo da cerveja? Como é que vocês conheceram as cervejas especiais e artesanais? Como é que foi isso? Bom, foi uma coisa bem natural, né? Como todo mundo da equipe é daqui de Blumenau, a gente acompanhou esse crescimento da cerveja artesanal aqui em Blumenau, da introdução dela no Oktoberfest. E é uma coisa assim, que pra gente pode parecer normal, mas pra muitas pessoas do Brasil afora aí não é uma coisa tão comum, assim. Então a gente viu nisso uma oportunidade que a gente queria produzir conteúdo pra internet, falar de uma coisa interessante, todo mundo gostava, e também que a gente viu uma oportunidade legal a ser explorada. Bom, vocês são 4 pessoas lá, né? 4 pessoas. 4. Todo mundo lá conhece cerveja? Como é que é isso? Não, é assim, a gente, no canal, nosso objetivo também foi aprender mais sobre cerveja. Eu foi o que mais me aprofundei um pouco, né? Eu fiz um curso com o Doug, um curso de vinho sommelier, assim, bem básico, mas muito do que a gente fala lá é a base de pesquisa, da gente ir atrás, conhecer, de ter curiosidade mesmo sobre aquilo e depois a gente conhecer isso e passar pro pessoal que a gente acha interessante. Todo mundo gosta de cerveja, mas assim, nenhum da gente é especialista em cerveja. Aí aprenda aí no canal. Muito bom. Pessoal, então assim, ó, uma baita iniciativa deles, né? Criar um vídeo falando sobre cerveja sem formalidades, né? A gente percebe lá que o pessoal faz brincadeira e tal. E o mundo da cerveja é assim. Por mais que exista uma certa formalidade, sentir aroma, sentir sabor, o ambiente, né, que se cria ao beber cerveja é um ambiente bem descontraído. Então legal, pessoal, fica a dica aí pra curtir o 123 Cerveja. Aí, ó, curta 123 Cerveja no canal do YouTube. Valeu, show de bola. Eu sou o Daniel Dorigatti, estou aqui com Isadora Kander e nós vamos fazer perguntas sobre o hidromel. Isadora, o que é o hidromel? O hidromel é uma bebida fermentada com água, mel e levedura. Pode usar outros ingredientes, mas esses são os principais. E Isadora, por que normalmente os cervejeiros também fazem o hidromel? Então, eu, por exemplo, antes de começar a fazer cerveja, fiz algumas levas de hidromel, porque é para ter uma noção de como funciona os testes de fermentação. E é um pouco mais simples do que a cerveja. A cerveja tem toda a parte de cozimento do malte, que é um pouco mais complexo. E o hidromel, você só vai esquentar a água com mais alguns temperos que pode querer usar, esfriar um pouco a água, colocar o mel, levedura e fermentar. Então é um pouco mais simples do que o processo da cerveja, mas também requer aqueles cuidados com fermentação, maturação, em alguns casos carbonatação. Antes de aprender a fazer a cerveja é um pouco mais simples, então talvez valha a pena fazer o hidromel primeiro. Bem, como temos o hidromel,
nós temos várias opções de hidromel. O que temos aqui hoje que a Isadora fez foi um Pyment. Isadora, o que seria um Pyment? O Pyment é um hidromel com uvas, então junto da fermentação com mel se coloca uvas ou suco de uvas. Esse que a gente fez foi com uvas brancas. Ele lembra o sabor de um vinho branco, ele é bastante parecido. E dentro do BJCP existem algumas variedades de hidromel que têm nomes diferentes, como é o caso do Pyment, que é com as uvas. Muito obrigado, Isadora. Assim conhecemos mais um pouco da cultura além da cervejeira, do hidromel também. Bom pessoal, estou aqui com Edson Carvalho, autor do blog Viajante Cervejeiro. Então Edson, seja bem-vindo, eu encontrei mais um encontro aqui em Zernal da Serva. Alô, cara, quero fazer umas perguntinhas aí. Conta um pouco assim, da tua trajetória, qual é a proposta desse teu trabalho do Viajante Cervejeiro? Tá, cara, eu trabalho com cerveja desde 2008, comecei em Curitiba ali, trabalhava vendendo cerveja na loja, no antigo mestre cervejeiro, depois virou Templo da Cerveja. Eu fui morar fora do país e comecei a escrever sobre lugares de cerveja que eu visitava para o mestre cervejeiro, e a galera começou a me pedir dicas de lugares. Aí quando eu voltei, eu vim morar em Florianópolis, e essas histórias, para não perder essas histórias, eu criei o Viajante Cervejeiro e fui registrando tudo lá. Mas aí até então não tinha a pretensão e a ideia de sair viajando por aí, visitando vários lugares de cerveja. Até que em fevereiro eu ia ter que me desligar da empresa que eu estava trabalhando e precisava fazer alguma coisa. Não queria voltar para Curitiba, eu tinha a oportunidade de voltar para lá. Aí eu comecei a pensar no projeto como eu poderia viajar visitando os lugares para manter o Viajante Cervejeiro funcionando. E aí eu criei o projeto, Viajante Cervejeiro pelo Brasil. Comecei dia 1º de maio em Porto Alegre e estou até agora. A ideia é subir até o norte do Brasil, eu não tenho data para terminar, mas o grande objetivo é que o blog, o Viajante Cervejeiro, seja um guia de onde tomar boas cervejas. Essa é a grande ideia, assim. E divulgando aí a cultura da cerveja artesanal. Ah, legal. E onde surgiu a ideia de trabalhar com cerveja? Onde começou o teu interesse sobre cervejas especiais, esse universo das cervejas especiais? Cara, antes dessa vez que eu fui morar fora, em 2006, eu fui para 2006, 2007, eu morei 2 anos na Europa. Primeiro em Portugal, depois em Barcelona. Aí eu tomava a Pilsen deles lá, que a Estrela Dan deles é a nossa industrial aqui. Aí um dia eu tava andando numa ruelazinha lá e vi uma loja chamada La Cerveteca. Entrei, vi aquela porrada de garrafa e fiz a pergunta aqui, quem não conhece, assim, tudo faz, né? O que é esse monte de garrafa? E eram 2 sócios, os caras me explicaram, é cerveja e tal. Eles estavam tomando uma Schlenkerla e me ofereceram um copo, me explicaram que era uma cerveja de malte defumado e tal, e até então não tinha provado nada diferente. Eu provei e gostei muito da cerveja. Aí faltavam uns 3 meses para eu voltar para o Brasil, eu voltei quase todos os dias na loja para provar alguma coisa diferente, e eles foram me explicando o que era aquela cerveja e tal. Aí faltava um mês, algumas semanas para voltar ao Brasil. Eu falei, não, eu preciso trabalhar com isso. A minha formação, eu sou publicitário. Aí eu falei, não, eu preciso trabalhar com esse tipo de cerveja. E aí, quando eu voltei pro Brasil, passaram-se 6 meses, abriu a primeira loja em Curitiba, que era o mestre de cervejeiro.com, o Daniel Wolff. Aí eu fui trabalhar com ele. E aí eu trabalhava meio período na loja, meio período numa agência de publicidade. Até que em um momento a loja falou, cara, a gente precisa de você o dia inteiro aqui, e a agência falou, cara, a gente precisa de você o dia inteiro aqui. Eu nem pensei, fui direto pra loja e daí não saí mais. Legal. E nessas tuas andanças por aí, tanto na Europa quanto aqui no Sul, você deve ter tomado muita cerveja boa, mas você também deve ter tomado algumas cervejas ruins. Quando você toma uma cerveja ruim, qual a tua reação? Você fala pro dono da casa, você chama atenção, ignora, prefere Então, assim, porque na verdade o meu foco é o registro dos lugares onde o público pode ir tomar cerveja. Não é a avaliação da cerveja. Sim. Mas obviamente que eles sempre me dão cerveja para provar. Sim. Aí eu não, desde
desde que não me peçam a opinião, se é uma cerveja ruim, eu não... Tem uma questão meio política, assim, claro, a gente pode dar um toque. Se ele fala, não, me dá a sua opinião sincera, eu vou ser sincero. Mas geralmente não me pedem a opinião, porque eu já chego explicando, olha, a proposta é visitar o lugar, não avaliar a cerveja. Justamente para não ter acontecer alguma coisa nesse sentido. Aí dificilmente me pede opinião, só fala, eu quero que você prove essa, mas não pede opinião. Sim. Alguns pediram, mas eu tenho tomado muita coisa boa, assim, tenho dado sorte. Ah, legal então. Então, galera, esse foi o Edson, autor do blog Viajante Cervejeiro. Então, fique ligado no blog do Edson para acompanhar o roteiro de onde se tomar boas cervejas aqui no Brasil. Edson, muito obrigado. Valeu, velho. Obrigado a você. Então, galera, eu tô aqui com o Edinaldo da Cristal Blumenau. Bom noite, Edinaldo. Então, o que tu trouxe aqui pra gente pra sortear aí pra galera de hoje? Olha, Yuri, nós trouxemos uma peça exclusiva que nós desenvolvemos para a Taberna MF, por Helenilton Vareta, lá de Gramado. O Bito, o famoso Bito. É uma peça desenvolvida por nós a 4 mãos e ela promete realmente ser uma experiência muito boa sensorialmente. Agora tem que soltar as geminhas, tá? Tá bom, vamos ver. Vamos ver a sorte.